Esta é a nossa segunda aula do nosso curso de hermenêutica. Vamos falar sobre a doutrina da hermenêutica, sobre o texto e sobre as palavras a partir de agora. Existe muito questionamento sobre a validade das palavras de um texto. Quando se trata de textos sagrados, de textos normativos, muitos defendem que o que realmente seria relevante seria o que o leitor entende. Mas não é isto que se faz normalmente com a maioria dos textos. Você não faz isso com uma bula de medicamentos, por exemplo. Como entender o que alguém quis dizer quando escreveu algo, especialmente quando isso aconteceu a uma distância enorme, uma distância geográfica, uma distância cultural e, é claro, uma distância temporal, afinal de contas já faz mais de 2000 anos que a Bíblia foi escrita. A intenção do autor tem algum valor no decurso do tempo, já que o autor é filho de uma época já passada e suas ideias foram condicionadas pelo seu próprio tempo? Pode um autor antigo determinar a vida do homem presente? Esse tipo de indagação tem obtido diversos tipos de respostas e no ramo do direito, por exemplo, a resposta é um sonoro não. Mas o direito não é sagrado. Leis podem ser mudadas por novos legisladores, sem precisar desrespeitar o texto já positivado, dando-lhe sentidos que não foram pretendidos no momento. As diferentes ideologias da modernidade fazem parte da cosmovisão que muitas vezes nem é refletida de muitos intérpretes textuais, influenciando a maneira como os textos bíblicos são interpretados em muitos círculos, gerando consequências desastrosas na teologia, produzindo um distanciamento cada vez maior da necessária fidelidade na interpretação bíblica. Note que não há interpretação sem cosmovisão. Não há interpretação sem uma filosofia de vida, e esta filosofia de vida age como uma ferramenta subjetiva, mas muito poderosa de interpretação. Gadamer, por exemplo, ele diz que o intérprete não deve se recusar a questionar a sua própria cosmovisão. Não pode deixar de questionar as influências que tem recebido, os seus conceitos pré-estabelecidos na interpretação de um texto. E para fazer isso, ele deve fazer uma pergunta simples, mas extremamente difícil de ser respondida. A conclusão que eu obtive é realmente a que o autor pretendeu dizer ou é o que eu pretendo que ele tivesse dito? Se a resposta for é o que o autor pretendeu, você foi um excelente intérprete. Se a resposta for é o que eu gostaria de dizer, então escreva o seu próprio texto. Não se sobreponha a sua vontade à vontade do autor bíblico. Vamos ver um pouquinho sobre as palavras. Todo texto tem palavras que indicam o objetivo do autor. E essas palavras são conhecidas como palavras-chave. Cada palavra tem um sentido, cada palavra tem um objetivo. Mas existem palavras que condicionam o entendimento do texto dentro das diversas formas de uso que uma palavra pode ter. Uma palavra, por exemplo, ela pode ser identificada como chave em um texto específico, ou pode ser considerada mais amplamente em termos do uso que o autor faz dela em obras diferentes. Compreender a maneira como uma palavra é usada é extremamente relevante, pois uma palavra pode ser usada em sentido literal, tipológico, analógico, alegórico ou poético, e deve ser entendida da maneira como foi usada. Por isso nós falamos de uso gramatical das palavras. Para se obter esta compreensão, requer-se um certo conhecimento acadêmico de gramática, requer-se também um pouco de conhecimento de literatura, tanto a gramática usada no dia a dia na época da escrita, ou seja, o seu contexto cultural, quanto a usada pelo autor em seu próprio contexto pessoal, também chamado de contexto literário, é importante. Um exemplo que é bastante esclarecedor é o uso que é feito do verbo conhecer, egnosken. Esse verbo é usado por parte de vários autores
E os autores judeus do Novo Testamento fazem uso muito específico dele, por exemplo, Mateus, capítulo 1, verso 25. É um uso relativamente estranho ao sentido filosófico da época do verbo gnosko. Os filósofos gregos, os gnósticos contemporâneos de Mateus, usavam esta palavra com sentido apenas de intelectual, de conhecer, de saber. Mas traduzindo exegeticamente, Mateus diz em Mateus 1,25, que José não conheceu intimamente, ou seja, ele não conheceu, não teve relações sexuais, relações íntimas com a sua esposa Maria, enquanto, que é um tempo preciso e limitado por um evento, enquanto ela tivesse dado à luz o seu filho primogênito, o seu primeiro filho. Passamos então ao uso teológico das palavras. Requer-se também algum conhecimento teológico para perceber detalhes muito específicos de significado em determinadas passagens. Porque algumas palavras podem atingir um certo grau de tecnicalidade por uma série de fatores, como, por exemplo, sua frequência, a aplicação que elas recebem em determinados textos, ou ainda como elas foram aplicadas em alguns textos, devido ao uso que receberam anteriormente, ao uso que receberam por parte de autores que lhe antecederam no tempo. Quando se busca compreender o texto, deve-se levar em consideração alguns problemas que podem ser solucionados com algum esforço. Problemas cronológicos, geográficos, culturais, linguísticos e literários. O intérprete, por exemplo, ele está cronologicamente distante do escritor. Muitos séculos se passaram desde que os textos bíblicos foram escritos e, logicamente, o estudante não tem acesso ao autor para inquirir pessoalmente dele o que ele pretendia dizer. Também existe uma dificuldade geográfica para os estudantes, porque eventos são descritos em determinados locais que estão distantes e que o estudante pode não conhecer. E, concomitante com o problema cronológico, mesmo que conheça como eles estão agora, não são os mesmos que eram, pois sofreram alterações ao longo de séculos de atividade humana e climática. Alguns desses locais são desconhecidos, eles simplesmente desapareceram no longo da história. As palavras também possuem um uso sociológico. Novo problema surge quando se nota a diferença de cosmovisão e de costumes existentes entre os estudiosos do terceiro milênio nós e a maneira como as pessoas se organizavam, como as sociedades funcionavam, como as pessoas interagiam há 2.000 anos, os mais recentes, ou até 3.700 anos ou mais passados, como no caso do relato do livro de Jó. Não compreender os costumes pode gerar interpretações e aplicações que seriam absurdas e incompreensíveis para os personagens citados ou para os primeiros leitores dos textos bíblicos. Se este problema ocorrer, então o estudante falhou em seu estudo e deve rever a sua estratégia de abordagem do texto. Deve rever os seus pressupostos, porque esses precisam ser seriamente questionados. E é provável que os métodos que tem adotado precisem ser abandonados em favor de métodos mais eficientes e mais adequados. Nem mesmo os grandes linguistas, os maiores eruditos sobre línguas da antiguidade, são capazes de superar plenamente a grande lacuna linguística que existe entre eles, porque eles não falam nem escrevem como os povos bíblicos. Eles falam e escrevem como a ciência linguística considera mais provável. E a ciência linguística é uma produção do nosso tempo, da nossa filosofia e da nossa cosmovisão, da cosmovisão contemporânea. Então, a linguística também encontra barreiras, como a de expressões idiomáticas intraduzíveis, palavras únicas e desconhecidas que são importadas de outras línguas. Passamos então ao uso literário das palavras. O tipo literário usado ordinariamente pelos escritores bíblicos tem características diferentes da escrita atual, inclusive nos textos que caracterizamos como prosa, pois possuem muitas, mas muitas expressões idiomáticas, provérbios, símiles, parábolas,
linguagem figurada e outras técnicas eram utilizadas muito frequentemente na antiguidade, e a maneira de entendê-las era característica do seu tempo. Vejam um exemplo. Sansão. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Se os contemporâneos de Sansão não conseguiram, imagine nós. Como esperar uma interpretação adequada de um enunciado como esse por parte do homem moderno sem uma espécie de pedra de roseta interpretativa? Porque essa questão levantada por Sansão foi incompreensível até para os contemporâneos dele. Palavras são claras, elas precisam ser compreendidas pelo intérprete. Os estudiosos das Escrituras referem-se à interpretação das Escrituras sob o conceito de perspicuidade, ou seja, o significado das Escrituras é fácil e claramente compreensível, apesar da existência de passagens de difícil entendimento, que os ignorantes, que os instáveis deturpam, mas isso para sua própria ruína, como diz Pedro no capítulo 3, verso 16 da sua segunda carta. No entanto, a existência destas certas coisas difíceis de entender não invalida o preceito da perspicuidade. Tudo que é necessário para o conhecimento salvífico de Deus, tudo é facilmente compreensível. Como livro da revelação, e não de segredos ou mistérios, a Bíblia não é um livro que esconde, mas revela, a Bíblia foi escrita de tal modo que os seus ensinamentos podem e devem ser compreendidos pelos homens comuns, por todos que a lerem com o coração disposto a encontrar a vontade de Deus e a adotá-la. O entendimento textual é factível para todo homem. E isso que os torna indesculpáveis. O discernimento para a salvação é uma categoria diferente, metafísica, e a sua abordagem cabe numa outra disciplina, na homilética, por exemplo. Lutero proclamou a clareza básica das Escrituras como externa ou gramatical, e cuja elucidação é obtida pela aplicação das leis hermenêuticas, das leis de interpretação de texto, ao texto, resultando na obtenção do significado do texto. Clareza interna, ou seja, o seu aspecto espiritual, o entendimento do Evangelho, e tudo isso é obtido pelos crentes iluminados pelo Espírito Santo no ato de interpretação. Na realidade, o que tem acontecido é o inverso. Os acadêmicos, com regras e inovações hermenêuticas, ao invés de aclarar o sentido do texto, têm tornado cada vez mais impeditivo o caminho do conhecimento bíblico. Mesmo que algumas passagens sejam de difícil entendimento, mesmo para os doutos, permanece a verdade de que o que os crentes precisam para alimentar a sua fé são acessíveis a todos. A regra principal para o estudo das Escrituras é que, diante de passagens difíceis, você deve buscar apoio e auxílio em passagens mais fáceis que tratem do mesmo tema. Exatamente como os professores fazem com a matemática, no qual o ensino é progressivo e a solução dos problemas segue regras que foram aprendidas sequencialmente. Nenhuma interpretação, por mais inovadora, por mais atraente que seja, pode ser aceita se contradiz uma doutrina ou regra importante da Escritura que seja claramente ensinada. O cristianismo atual vive as consequências do tal realismo do senso comum da escola escocesa, que levou ao erro de acreditar-se que o ensino de um texto pode ser encontrado sem o uso dos princípios hermenêuticos adequados, e que qualquer um pode determinar o significado de um texto de acordo com a sua própria cosmovisão ou seus sentimentos. Este tipo de abordagem tem dado margem à teoria dos significados múltiplos. Embora seja válida a ideia da aplicação contextualizada de acordo com o tempo, a época e a cultura de cada povo, mas essa teoria dos significados múltiplos só tem resultado em desvios e heresias. Nós voltaremos na próxima aula para continuar tratando dessas questões hermenêuticas. Até lá!